Boa noite, pessoal. Vamos dar uma lidinha nas escrituras aqui. Uma parte bem interessante que eu acho há muito tempo, que é muito útil para a vida da gente. Tudo aqui é útil, mas tem algumas coisas que parece que marca a gente, sabe? E essa parte aqui, ela fala da ingratidão. E nós sabemos que é bem comum, né? Infelizmente é bem comum, bem mais do que às vezes até a gente imagina. Então aqui, 1 Samuel capítulo 23. Vamos dar uma lidinha aqui, depois a gente fala só um pouquinho sobre esse assunto, tá? É um pouquinho longo, mas eu vou ler todo o capítulo aqui. Foi anunciado a Davi, olha, os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, o Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu-lhe o Senhor, vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Queira contra o exército dos filisteus. Então Davi tomou a consultar o Senhor e lhe respondeu, levanta-te. E o Senhor lhe respondeu, levanta-te e desce a Queira, pois eu te dou os filisteus nas tuas mãos. Assim Davi partiu com seus homens a Queila, pelejou contra os filisteus e levou o gado. Fez grande matança entre eles e livrou os moradores de Queila. Ora, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Queila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Queila. Disse Davi, Deus o entregou nas minhas mãos. Disse Saul, Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul convocou todo o povo à peleja, para que descessem a Queila e cercassem a Davi e os seus homens. Sabendo Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu falar que Saul procura vir a Queila, a fim de destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos deles? Descerá Saul com o teu servo tem ouvido, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. Respondeu o Senhor, descerá. Disse mais Davi, entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então Davi se levantou com seus homens, cerca de 600, e saíram de Queila, e foram ao lugar, e foram-se aonde puderam, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Queila, cessou de sair contra ele. Olha só que interessante, né? Você vê como que é a ingratidão. Davi ficou sabendo lá que os filisteus estavam lutando contra a cidade de Queila, nessa época ele estava fugindo lá de Saul também, e ele resolveu descer lá, apesar dos perigos, né? Então ele consultou a Deus, falou, Senhor, será que se eu for lá, né, o Senhor me dá, né, vitória nessa parte? E Deus falou, não, pode ir lá que eu vou, né, vou te livrar, eu vou livrar sim. Aí os homens de Davi falaram, mas é muito perigoso nós dar um negócio lá, não vai ser bom pra gente não. Ele tornou a consultar a Deus pela prudência, e Deus falou, não, pode ir que eu garanto, né? E assim fez, Davi foi, desceu, pelejou contra os filisteus, livrou a cidade de Queila. O rei Saul, que perseguia Davi na época, ficou sabendo que Davi estava lá, na cidade de Queila, que era uma cidade fechada, não tinha como ele fugir, falou, então é agora mesmo que Deus entregou ele para nós nas nossas mãos. Porque o ímpio, muitas vezes, ele acha que Deus está com ele. Faz tudo de errado. Tudo, ele faz tudo ao contrário do que tem que ser feito. E acha que Deus está com ele. Olha essa frase, Deus nos entregou nas minhas mãos. Parece que a maldade, o erro, ele vai cauterizando a mente da pessoa, que ela não percebe mais que ela está vivendo uma vida errada, que não tem mais parte com Deus. E assim foi o caso de Saul. Depois de tanta maldade que Saul tinha feito, ele ainda achava que Deus estava com ele. Então a gente tem que se enxergar, né? Aí o que aconteceu?
Davi ficou sabendo que Saul também estava sabendo, consultou a Deus novamente, e Deus falou para ele, falou assim, olha, ele perguntou se o povo da cidade de Keila ia entregar ele para Saul. Deus falou assim, eles vão entregar você sim. Quer dizer, acabou de livrar eles e eles iam entregar Davi para Saul. Então você vê como, o que é ingratidão, né? O que é ingratidão é uma coisa horrível, né? E a gente, se a gente não tomar cuidado, até a gente às vezes termina sendo ingrato também. Porque, como eu falo, tudo que a gente vê na escritura, a gente não pode se colocar sempre como vítima. A gente tem que olhar, será que eu também não ia dar uma mancada dessa também? Né? Então, a gente sabe que a ingratidão é uma coisa que vai fazer parte da vida da gente o tempo inteiro, sempre vai ter o ingrato. Você tem que estar sempre atento com a ingratidão, né? Porque isso aí vai fazer parte da vida da gente. Deus terminou lá, claro, dando vitória para Davi. Não é porque alguém é ingrato com você que Deus vai deixar de fazer uma obra na tua vida, de jeito nenhum. Deus faz sim. Outra coisa também, a consulta de Davi a Deus. Né? Ele consulta a Deus se pode descer para lutar contra os filisteus na cidade de Keila. Né? E Deus falou com ele. Eu fico pensando assim, como que deve ser a vida, como que deve ser triste a vida de quem não acredita que Deus fala, né? E aí? Porque, bom, venhamos e convenhamos, a pessoa fala assim, ah não, mas já tem tudo escrito na Bíblia. Já está tudo escrito na Bíblia. E que Bíblia que... Qual foi a Bíblia que José leu para ter a fé que ele teve lá no Egito? Qual foi a Bíblia que ele leu? Né? Agora você vê tantas obras aqui, a Bíblia é milagre do começo ao fim, é obras de Deus falando e Deus fazendo do começo ao fim. E você acha que Deus parou hoje? Por que parou hoje? Depois da graça? A graça do Filho de Deus. Hoje Deus não fala mais? Eu vou falar uma coisa para você, se você se confia só na Bíblia e você acha que Deus não precisa buscar um sinal de Deus, você não precisa tá sempre buscando uma força a mais, além de você ler as Escrituras, é claro, é óbvio, é necessário, mas você precisa de mais do poder de Deus, é como está escrito, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que ter os dois têm que caminhar junto. Eu creio que Deus fala e eu creio que Deus faz, e já vi Deus falar e já vi Deus fazer. Tenho visto Deus falar e tenho visto Deus fazer. Então, eu imagino que deve ser bem triste a vida de uma pessoa que não acredita nessas coisas, né? É um crente meio... sei lá como que explicar, eu não sei se é um ateísmo religioso, é alguma coisa parecida. É uma pessoa que fala que crê, mas na verdade não crê. E você pode observar, pessoas assim, geralmente, elas são mais pro mundo do que tudo. Pode observar. Aí você vê pastores aí falando cada absurdo para tentar se sair desses tipos de questões. Como eu vi esses tempos... Eu vou dar um nome. É Rodrigo Silva. Falando que ele tem o dom de línguas porque ele ganhou um livro e aprendeu no livro, lendo a Bíblia em inglês. Ele aprendeu a ter um dom porque ele comparou o livro, o dom de Atos lá, de Pentecostes lá, com você ler um livro, né, e aprender inglês lendo um livro. Ele quis dizer que é a mesma coisa. Aí essa é um chamado malabarismo, né, para poder tentar explicar o que é inexplicável. Não tem como se dizer que, né? Mas tudo bem. Tem hora que tem que dar um pouquinho de nome aos bois para poder a gente... Não adianta você querer ser aquele evangéliozinho light, sem querer falar nada de ninguém, sem expor uma verdade, né? Tem que falar a real mesmo. Tá bom, pessoal? Então, assim, a ingratidão, ela sempre existiu e sempre vai existir. Quando nós estiver aqui, sempre vamos ter que passar por ela. Só que, assim, Davi não se preocupou, não ficou olhando, o povo é ingrato. Não, ele consultou a Deus e pronto. O seu negócio é com Deus, não é com o ingrato. Tá bom? Então, pessoal, sempre que Deus preparar, eu quero fazer um videozinho assim, falando das coisas de Deus. Quem não conhece ainda no meu canal já sabe que eu comecei falando de energia solar, mas já falei algumas vezes de energia solar, é uma coisa que não compensa muito. Eu não gosto muito de ficar falando tanto só de energia solar, não tenho paciência para isso também. Né? Eu gosto de falar das coisas de Deus, e eu acho que o YouTube abriu essa porta e para mim é muito útil, eu gosto muito de fazer isso. Então fiquem todos com Deus e meditem nessa palavra, tá bom? Seu negócio não é com ingrato, seu negócio é com Deus. E o nome de Deus seja hoje e sempre louvado. Amém.